Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Presidente Pedro Lourenço abrindo o jogo sobre as movimentações do Cruzeiro no mercado, renovação de Matheus Pereira, o que o Cruzeiro vai buscar nesta janela, negociação para renovar com o Mineirão. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Começando com uma informação sobre Cruzeiro e Mineirão. Teve uma reunião nesta segunda-feira e o Mineirão apresentou uma nova proposta ao Cruzeiro para renovar o contrato. A gente apurou o seguinte, que a concessionária apresentou mais de uma saída ao Clube Celeste para ampliação do vínculo. Agora o Pedro Lourenço vai analisar essa proposta e é quem vai decidir aí. Tudo caminha para que as partes cheguem em um denominador comum, de acordo com o que a gente apurou. Tem até todos os detalhes no nosso centraldatoca.com.br. Tem uma possibilidade para renovar por 5 e outra por 10 anos. É o que as partes vêm conversando. Claro que o Cruzeiro tenta algumas melhorias. Do outro lado, o Mineirão também coloca na mesa o que ele pensa, mas tudo indica que realmente o denominador comum vai chegar e aí Cruzeiro e Mineirão vão se acertar para não só 2026, como também ao longo dos próximos anos. Foi até o que garantiu o Pedro Lourenço na entrevista que ele deu aqui. Aliás, um belíssimo trabalho do nosso Arthur Mesquita, que hoje foi até o Pedro Lourenço e conversou e pôde trazer assuntos importantes. Antes até de entrarmos aí nas informações sobre mercado, um esclarecimento mais uma vez, muita gente perguntando, cadê as lives? A gente trabalhou aí durante 1 ano e meio, quase 2 anos, de forma ininterrupta praticamente, e todo mundo precisa ter aí um descanso, né? Então a gente escolheu esse período e vamos ficar sem lives, voltando somente no dia 5 de janeiro. Mas o conteúdo aqui da Samuca TV vai sair normalmente, primeiras do dia, quentes do dia. Tendo alguma informação importante, vamos trazer também toda a equipe de plantão, Central da Toca também trabalhando normalmente, mas era necessário um descanso aí para todos da Samuca TV. Para o ano que vem a gente dar uma reestruturada em todos os aspectos. Os programas terão uma casa nova, um estúdio. Ainda vamos confirmar a data de inauguração, então tudo creio que vai ser muito melhor aqui na Samuca TV e para estruturar a equipe também, pensando ali em uma parte tem férias em um período, outra parte em outro período, para que não fique sem live em momento algum, porque é o grande objetivo aqui da Samuca TV. Mas neste momento era necessário esse período, então só comunicando a todos, quem puder espalhar, voltamos com as lives no dia 5 de janeiro e aí seguimos ao longo de 2026. Vamos lá para as informações importantes. O Pedro Lourenço falou ali sobre busca no mercado. O Cruzeiro, todo mundo sabe, quer um zagueiro, tem o Vitão do Internacional como um nome, mas com esses valores aí, o Cruzeiro não vai pagar desta forma, 10 milhões de euros, isso é fora de cogitação. Por valores menores, o Cruzeiro, claro, tem interesse, é um jogador que agrada muito ao técnico Tite. Se não for o Vitão, vai ser um outro zagueiro. Não tenho dúvida nenhuma que a diretoria vai trabalhar nesse sentido. E o próprio Pedro Lourenço falando sobre Gerson, né? Que é um grande nome, um grande jogador, mas que é muito caro. E aí tudo aquilo que a gente já trouxe, vamos ver ao longo dos próximos dias se pinta alguma novidade, se os russos aí reduzem a pedida. Claro que se fosse uma operação dentro de, não uma realidade, de valores bem baixos, né? Todo mundo sabe que para tirar o Gerson de lá será um valor muito alto, mas precisa ser uma operação que fique bem abaixo deste valor aí que foi pedido inicialmente quando o Cruzeiro fez o contato com os russos, né? E aí eles falaram dos 40 milhões de euros, então isso aí é fora de qualquer cogitação, nenhum clube no futebol brasileiro pagaria isso. Aguardar então os próximos passos desta história. E uma outra informação importante, aí tem a ver com Matheus Pereira, o próprio Pedro Lourenço falou,
a ideia do Cruzeiro é ter o Matheus Pereira pelo menos por mais 3 anos, mas que o Cruzeiro vai oferecer um contrato de 5 temporadas ao Matheus Pereira. É o grande desejo para ele ficar aí até... Quantos anos tem o Matheus Pereira hoje, hein? Até 35 anos. Então, ele faz 30 em 2026, isso mesmo. Então é para ficar até os 35 anos aí, com um contrato de 5 temporadas. O que estiver para o Cruzeiro fazer ao alcance do Cruzeiro, o Cruzeiro vai colocar tudo no papel. O Matheus Pereira está de férias e quando voltar, essas conversas serão retomadas para que tudo dê certo, né? Jogador muito feliz, staff muito ciente do que o Matheus Pereira hoje representa para o Cruzeiro também da mesma forma, como a própria Itatiaia trouxe, o Tite, um dos pedidos era que mantivesse o Matheus Pereira, que não perdesse em hipótese alguma, e por isso todos os esforços serão feitos. Uma informação até importante: para renovar o contrato do Matheus Pereira, o Cruzeiro não depende de nada que não seja o próprio Cruzeiro e o jogador. Não tem o Al Hilal no meio da história. O Al Hilal ele tem 50% dos direitos econômicos, mas não é quem decide e não tem que passar por nenhuma negociação. Uma renovação de contrato normal, como se fosse de qualquer outro jogador. É pelo contrário. O Al Hilal ele precisa desta renovação, porque se o Matheus Pereira, vamos colocar uma hipótese, saísse livre, o Al Hilal também perderia os 50% dos direitos econômicos. Então, eles não têm que decidir nada. É importante para eles, inclusive, que a renovação de contrato aconteça e é o que todo mundo quer, é o que eu acho que vai acontecer. Com sinceridade, não vejo por que o Matheus não continuar no Cruzeiro. Como a gente falou, né? Tá muito adaptado, quer ser campeão aqui no Cruzeiro, sabe do carinho do torcedor, cruzeirense, né? É um dos nossos, então tudo vai caminhar aí para que dê tudo certo e é o que todo mundo espera. Claro que quando a gente fala de Matheus Pereira, né? Todo mundo vem ali, cada um com a sua opinião, mas de fato, né? É uma renovação muito importante. E o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, agora o Tite também, todo o departamento de futebol, todo mundo trabalha para que essa renovação aconteça o mais rápido possível. O mais importante, tem 6 meses de contrato ainda com o Cruzeiro, então não vai fazer nenhum movimento, não é questão de assinar pré-contrato com ninguém, é só no tempo ali do Pereira, sentar, conversar, colocar tudo no papel e definir pela permanência, que eu acho que é o que as duas partes vão querer para a sequência aí nos próximos anos. Quero falar agora sobre Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, decidiu responder sobre Gerson e também Matheus Pereira. Quero começar falando sobre o interesse da Raposa em Gerson, jogador que pertence ao Zenit. Operação complicada até porque o time russo chegou a pedir 40 milhões de euros pelo ex-jogador do Fla. Abre aspas para o Pedrinho: às vezes você pensa uma coisa e já divulgam. Esses vazamentos só atrapalham as negociações. Vazou o negócio do Gerson e ele realmente é um grande jogador e interessa. Mas entre interessar e contratar tem uma diferença muito grande. É um jogador caro. Nós temos vontade de ter grandes jogadores e ele é um deles. Curioso notar que nessa mesma entrevista o Pedrinho Lourenço admitiu que, apesar do interesse, não devem os torcedores esperarem por grandes contratações por jogadores muito caros. Enfim, tem essa contradição na entrevista. Só para completar, o dono da SAF da Raposa ainda respondeu sobre o Matheus Pereira, cujo contrato se encerra em junho do ano que vem. Até agora, nada da renovação do contrato. Abre aspas para o Pedro: o Cruzeiro tem interesse em renovar com o Matheus por 3 a 5 anos. Já falei isso para ele, mas espero que no momento certo a gente renove e que ele fique por muito tempo no Cruzeiro. Gilbert, vamos falar a respeito primeiro de jogadores do Cruzeiro que estão sendo aí monitorados? Caio Jorge, que inclusive, Silvéio, com o final ontem da Copa do Brasil, Caio Jorge terminou também na artilharia da competição, viu, Gilberto? Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Eis que o West Ham, o time inglês, né, da Premier League, como diz o meu amigo Leandro Cabido, veio atrás aí do nosso querido Caio Jorge.
queria o Caio Jorge ali por empréstimo, com obrigação de compra. Aí o Pedro Lourenço falou, gente, não, na moral, esquece. Empréstimo? Não, você acredita? Ah, peraí. Vamos dar 4 milhões aí no empréstimozinho, com obrigação de compra. Tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. E um detalhe, o Pedro vai atender aí o pedido do Tite, que é preservar e segurar os seus principais atletas para a temporada de 2026. É fundamental. Exato. Porque, claro, você ir ao mercado, reforçar o time é importante, mas o primeiro passo é não perder os seus principais jogadores. Isso. É manter a base forte, que terminou bem a temporada. Fazer contratações pontuais. Já é um ótimo presente manter esses principais jogadores. O que vem depois é para dar o up, então, né? para não ter aquela questão daquela remontada, tem que fazer tudo de novo, aí, contratar. filho, Então, anda pra trás, o Pedro Lourenço já deixou claro que vai fazer de tudo para atender esse pedido do Tite, tá? Falando em pedido do Tite, o Tite pediu ele, o Gerson, Gilberto, o Gerson que está no Zenit, tá? Aí o que o Cruzeiro fez, né? Foi tipo esquartejador, foi por partes. Primeiro foi até o staff do Gerson. O staff do Gerson deu ok. O Cruzeiro conversou com o Gerson demonstrou que gostaria de voltar, né? Eu acho que ele pisou na bola ao sair do Flamengo do jeito que saiu, né? Aquela questão do plano de carreira, mas quem sou eu para opinar na carreira do cara? Porque, como diz meu tio Sérgio, lá em cima é Cristo, aqui embaixo é isso, é din-din, é grana, bufunfa. E agora o que rola? O Gerson estaria disposto a voltar para o Brasil para o Cruzeiro. Cruzeiro, então, entrou em contato com o Zenit. E negociar com o russo é um negócio russo demais, Gilberto, muito complicado. E a pedida inicial feita aí pelos russos foi algo em torno de 40 milhões de euros, tá? 40 milhões de euros. Aí você multiplica isso por 6, padrinho, pra você saber quantos milhões de reais que eles estão querendo aí pelo Gerson. Grana. Entretanto, todavia, contudo, com desculpa da má palavra, o Zenit está querendo quem? Jesus. Tá querendo o zagueirão do Cruzeiro. Aí dá negócio, hein? O Zenit, ele chegou a fazer 2 propostas que foram recusadas pelo Cruzeiro. Entendeu? Porque o Cruzeiro tá mostrando, peraí, não é assim agora vocês vão chegar e levar jogador de qualquer maneira, não como aconteceu em outrora. Sim. Abraço Cadabrão me ensinou a usar a palavra outrora. Ai, fica bom e aí, na seu frase, Gilberto, né? o que rola? Depois, né, parece que o Zenit topa baixar um valor, 25 milhões à vista, etc, etc. É uma negociação muito difícil. E a fase do Gerson não emplacou lá, né, Sim, cara? não emplacou lá, não. Lá não tá vivendo não vingou. Dias de glória no Zenit. Ou seja, tudo bem que eles continuam endurecendo as negociações, não facilitam nada, mesmo nestes casos, mas se tem uma hora pro Cruzeiro ir lá tentar buscar, é agora. Peraí, vamos botar o pé no chão. 40 milhões de euros. Ele falou 25 agora. Pois é, 40 milhões de euros. Se você cair pela metade, são 20 milhões de euros. Sim, que é grana pra boné. V6, mas aí tem o Jonathan Jesus no meio. Que eles estavam oferecendo até 11 milhões de euros. Quanto? 11 milhões de euros no Jonathan Jesus. Caiu o Gerson pra 10, fião. Não, 9. Mas ele não vai cair desconto de 40 pra 25 do Neida, assim, botando o outro neguinho na troca, não. Vocês não sabem fazer negócio. Não, mas aí que tá, Sabemos. O que foi oferecido? O que dá pra oferecer pra eles? Um ano de compras grátis no Brasil! E por aí vai. Essa galera aí, vocês dois não sabem fazer essa negociação porque o dinheiro não é seus, né, cara? Porque se fosse seus, você... O Gerson... Os valores não assustam, o Gerson... Se bem que esse valor é uma coisa absurda, viu, gente? Então, o torcedor tem que ter o pé no chão. Mas uma coisa, padrinho, que eu achei muito... para mostrar para que o Cruzeiro tá para a próxima temporada. O que quer o Pedro Lourenço para a próxima temporada. Tá? Porque ele poderia ter virado e falar, não, o Gerson sem chance, tá lá na Rússia e vai ser um valor absurdo e tal. Não, foi lá, tá atrás do atleta, enfim, mostrando que o Cruzeiro tá pensando grande, já que quer brigar de igual para igual com o Flamengo, de igual para igual com o Palmeiras, o Cruzeiro tem que investir e trazer esse tipo de jogador para mudar o patamar da equipe. É um salário do Gabigol, o Gerson? Por aí. 3 pau, mais ou menos? Por aí, 3,5, por aí. Por aí. E por falar no Gabigol, daqui a pouquinho eu vou trazer... repercussão daquele Podpah. Vou trazer isso. Foi no Podpah, vou trazer Podpah. algumas coisas importantes que ele disse. Mas só continuando a falar ainda desse mercado do Cruzeiro, o Gerson então foi um jogador... O Gerson é um jogador mais de meia, né? Ele entraria no lugar de quem no time do Cruzeiro? Hoje. Lucas Silva. No lugar do Lucas Silva? Lucas Silva. Seria. Um segundo volante? Não do Christian, do Lucas Silva. Segundo volante. Será que ele entraria no lugar do Lucas e não do Christian? Porque cara, ele Christian jogou tem jogado no futebol brasileiro mais aberto pela direita, do meio para frente. Se bem com o Tite ele jogou assim no Flamengo, mas a princípio, né, pelo que até a gente pergunta dali pro... O pessoal já tá encostando no Lucas Silva, então... Você tem que ver a questão da idade, cara. O Lucas Silva não precisa nem jogar mais, né? Ele pode chegar só uniformizado, que o bicho é bonito e tal. Se for ali, tirar foto com a galera. Acontece. Mas o Gerson
ele viria ali para brigar nessa vaga do meio, mas eu creio que ele não brigaria diretamente com o Christian. Inclusive, o Cruzeiro estaria atrás de atletas para brigar nessa posição do Christian, para fazer o que o Christian faz. Porque o Christian, na verdade, ele é volante. O técnico do Cruzeiro, né, o ex-técnico agora, o Léo Garden, ele que conseguiu levou ele pro lado ali, levar né? ele para o lado e fazer com que ele rendesse ali. Inclusive, um dos jogadores preferidos do Leonardo Jardim era o Wanderson, que a torcida não valorizava muito e tal, porque não fazia gol, atacante, não sei o quê, mas ele cumpriu uma função para liberar o Gabigol, para liberar o próprio Caio Jorge, Matheus Pereira e por aí vai. É verdade, pô. Um grande abraço a todos vocês. Você já almoçou? Não, eu vou comer a comida do convidado que está chegando. Não vai não. Eu vou, claro que eu vou aqui. Então o Gerson chegando, acabou para todo mundo, né? Por quê? Ele vira o Cruzeiro imbatível, Não, é não é verdade? isso não. É verdade, sim, pô. Futebol, se fosse tão jogando simples pra assim, cima, cara. era só contratar os bonzão e todo mundo ganhava. Não tinha isso não. Ia dar muito empate por aí. Não, mas ninguém traz o Gerson pensando em brigar por Sul-Americana. E nem brigar para não cair. Quando você contrata um jogador desse, já é um time que fez uma temporada como fez o Cruzeiro, você tá pensando em brigar com os caras lá de cima brigar mesmo. Lá em cima mesmo. Não é, e não tem esse papo de humildade. Agora tem que parar com isso também, que isso aí é chato pra caramba. Sim, nós vamos brigar pra ficar entre os 10 primeiros. Não, pelo amor, quando você vai lá e busca o Gerson, o projeto aí você traz outro ponto. O Pedro Lourenço falou isso em entrevista. O próprio Pedro Júnior falou isso aos microfones da Rádio 98. Humildade é para os fracos. Tá na hora do Cruzeiro voltar a ganhar. E não foi só os donos, não, tá? Os jogadores também. O próprio Cássio falou isso conosco após a eliminação do Cruzeiro lá na Neoquímica Arena, que um time como o Cruzeiro não pode ficar tanto tempo sem ganhar título, não, e tem que voltar a ganhar pra ontem, tá? Outro jogador aí que foi apurado pela Rede 98, Gilberto, que tá na alça de mira do Cruzeiro, o Cruzeiro tá observando a situação dele, é o Cebolinha, tá? Jogador de 29 anos, Everton Cebolinha, pertence ao Flamengo, ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. E o que acontece? Cebolinha lá no Rio já deu várias entrevistas dizendo que gostaria de ter mais oportunidades e tal, mas naquele time do Flamengo lá pra ele vai ser ruim de ser titular. Ele tem que exatamente. E o que rola? Ele e o Flamengo ainda não chegaram num acordo, tá? O jogador aí que tá no Flamengo, mas daquela maneira abrindo possibilidades para... Quanto tempo de contrato, hein? O contrato dele termina em dezembro de 26, final do ano que vem. Então... E o que acontece? O Cruzeiro está observando a situação, já em contato aí com procuradores do atleta, deram ok, e o próprio Flamengo não descarta a possibilidade de negociá-lo não, tá? Nessa janela agora do final de ano e início da próxima temporada, não. Então seria mais um jogador que o Cruzeiro estaria atento no mercado aí. E claro, a gente sabe que o Tite também está querendo um zagueiro, aí já saiu o nome do Vitão, zagueiro do Internacional, tá? O Cruzeiro, então, em busca de contratações pontuais, deixando muito claro para você, torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro não vai contratar baseada, 10, 20, 30 jogador, não, tá? Vão ser contratações pontuais para reforçar ainda mais o elenco de 2025 aí, que tinha tudo para bater campeão da Copa do Brasil, porque era para ter ganhado os 2 jogos contra o Corinthians, e se pegasse o Vasco, tinha que ter ganhado os 2 jogos contra o Vasco, porque eu vou falar que o final feio é esse Corinthians e Vasco, tá? Incompetência do Cruzeiro, principalmente na primeira partida, no gol de Neves Demão, né? Porque ontem foi Neves de pé. Enfim, e o seguinte, essa vaga aí, a Copa Libertadores, com isso, também ajuda, né, padrinho? O cara fica ali querendo vir e tal, e aí o Cruzeiro precisa se reforçar muito pro que quer o Pedro Lourenço, essa questão de voltar a bater campeão, ganhar os títulos. A gente sabe que ainda é uma diferença absurda, né? Por exemplo, o Flamengo tem R$1 bilhão para investir na próxima temporada. R$1 bilhão. O Palmeiras quase isso também, na né? mão para poder investir na próxima temporada. Então o Cruzeiro tem que aproveitar o que tem de melhor nesse time e buscar essas contratações pontuais para poder investir bem a grana. O assunto tá pegando fogo aqui sobre o nome do Gerson, cara. E a gente falou agora com o Rica Perrone. E o Rica falando, disse uma coisa, olha, o Cruzeiro já tem aí excelentes volantes, e citou o caso do Mateuzinho, né? Matheus Henrique, que é de fato um jogadoraço, e que talvez o Cruzeiro devesse atacar outras posições. Mas, e aí, quero a opinião do amigo Samuel Venâncio. É que o nome do Gerson, né, cara, é um cara campeoníssimo. Não dá para descartar não, também não, hein? Se for o pedido do professor, como é que faz, hein, Samuca? O que você pensa disso? Pois é, e até com o Tite ele fez uma função, às vezes, mais à frente ali, né? Um beirada indo por dentro. É um jogadoraço, Gilbert. Se o Cruzeiro contrata um jogador desse nível aí, eu confesso que a minha expectativa sobe bem. Pois é. É um atleta caro. A pedida foi muito alta, mas penso que se couber aí no bolso do Pedro Lourenço, né? Isso aí cabe. Vai descartar, né? Um jogador
desse calibre aí. Eu acho que é um cara que, se o Cruzeiro consegue uma contratação, muda o patamar do time. Agrega demais, vai contribuir com gols, com assistências e... Pô, o Gerson, eu ficava vendo ali no centro de Flamengo, véio, tinha algumas jogadas que ele saía arrastando aí, meu amigo. E um abraço, né? Ninguém pegava. Então, não vai ser fácil. Isso aí a gente pode falar, porque os russos lá, eles costumam, nas negociações, e quando ela acontece, geralmente eles vão levar vantagem em alguma coisa, né? Então, é até um ponto aí pro Cruzeiro ficar esperto, mas é jogadoraço, Gilbert. O Rica eu respeito muito aí, mas igual o Gerson ali no Cruzeiro, ali, pra meio, pra beirada, não tem nenhum. Troca no Marquinhos. Tá bem distante. E é verdade, eles imaginaram, é a primeira vez que eu entro no boletim aqui do Cruzeiro, o Samuel Venâncio. O negócio é o seguinte, o Gerson está voltando pro Brasil e pro Cruzeiro, senão ele fica fora da Copa do Mundo, cara. Tem isso, hein? Por aí, né? E agora eu queria saber do Samuca a respeito do, pra mim, o reforço principal para a temporada 26. MP-Zudo, MP10. Não, esse aí tem que fazer de tudo para ficar, né? Ele pelo menos tem contrato até o meio do ano, então tá garantido aí, né? A gente até fez uma entrevista com o Pedro Lourenço hoje, ô Adro, e ele falando, não quero o Matheus para mais 6, mais um ano, não. É de 3 a 5 anos, que é o que o Cruzeiro oferece aí para o Matheus Pereira, então acho que vai ficar aí para quando voltar, né? Se reapresentar, tá de férias. Então, viajou, né, com a família. Mas vamos ver. Eu também não vejo o Matheus assim saindo do Cruzeiro, não. É jogador aí para ficar aqui o resto da vida dele jogando, né, Adro? É isso aí. Também é o que eu quero, essa renovação. Isso enquanto seria lindo. Aí um bom contrato, né? Tá doido? Dificilmente o jogador recusa um contrato de 5 anos. Feliz, o menino Theo tá crescendo, vendo o papai jogar no Cruzeiro. Tá louco. É isso aí, Samuca. Tem muita gente torcendo pra dar certo, agora você pode ter certeza que tem muita gente torcendo pra dar errado também, tá? Você conhece a turma aí, né? Sei bem. Pois é, sabe bem. Um abraço pra você, Samuca. A gente volta a se falar amanhã. Valeu. De olho nesse mercado Tamo aí, junto. hein? Tamo junto. Tem a questão do Gabigol. Nós vamos falar disso tudo a partir de agora, aqui nos Donos da Bola. Primeiro, começando essa situação do Gerson aí. Você confirmou? Que pé que tá? Tá, eu confirmei sim, HG. Eu fiz contato com uma pessoa do Cruzeiro no fim de semana para tentar apurar algumas informações. Começando pelo Gerson. O Cruzeiro fez... lembrando, a informação foi inicialmente divulgada pelo Pedro Rocha, da Globo. E aí eu consegui confirmar. O Cruzeiro fez um contato com o Zenit, pensando em incluir o Jonathan Jesus na negociação pela contratação do Gerson. O Zenit contratou o Gerson por 25 milhões de euros em julho desse ano. O jogador estava defendendo as cores do Flamengo. E aí, nesse momento, a equipe do Zenit pede 40 milhões de euros pela liberação do Gerson. O Cruzeiro fez o contato, tentou incluir o Jonathan Jesus, que é um jogador que interessa ao Zenit, e mais uma compensação financeira, mas nos moldes propostos pelo Cruzeiro, essa negociação ainda não avançou e fica bem difícil, especialmente pela pedida do Zenit, 40 milhões de euros pela venda do Gerson. Eu já trago as outras? Ou... Pode emendar. Estou emendando. Vamos para a próxima sobre o Vitão zagueiro. No fim de semana, também conversando com essa mesma fonte do Cruzeiro, me passou que o Cruzeiro tem interesse na contratação do Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional. O Cruzeiro quer a contratação do jogador, que é uma indicação do técnico Tite. O Tite entende que o Vitão pode ser muito útil, formando uma boa dupla de zaga ao lado do Fabrício Bruno, e gostaria de ver o Vitão jogando pelo Cruzeiro. Então ele indicou a diretoria do Cruzeiro, só que até aqui a pedida do Internacional é considerada elevada nos bastidores da Toca da Raposa, e por isso o Cruzeiro ainda não avançou, pensando nessa contratação do Vitão. E para finalizar, outro nome que foi indicado pelo técnico Tite é o do meio atacante Bitelo, João Paulo Bitelo, que defende as cores do Dinamo de Moscou da Rússia, tem 25 anos, contrato até 30 de junho de 2028, ele renovou o contrato em março desse ano, salvo engano, com o clube russo, e é um jogador que hoje os russos querem algo na casa dos 10 milhões de euros para liberá-lo. Mas é mais um jogador que o Tite indicou, o Bitelo, revelado nas divisões de base do Grêmio, que hoje defende o Dinamo de Moscou. Bom jogador o Bitelo, muito bom jogador. Você gosta do Bitelo? Adoro. Bom jogador o Bitelo.
O Vitão é o melhor dos zagueiros do Internacional. Quanto que é o Vitão? Eu não sei, não, mas não é que jogador barato, não. Viu? Não me passaram valor exato. Não sei valores do Vitão, não, mas não é um jogador barato, não. Aliás, é um jogador que o Inter, inclusive, quer fazer caixa, viu, Valu? Porque é um jovem zagueiro de muito potencial. O Inter já resistiu ao Flamengo, né? Exatamente. Então, assim, e o Cruzeiro deve pensar, né? É claro que é um jogador... O Vitão tem o quê? 24 ou 25? 25. Tá, você não pode olhar o Fabrício Bruno, quando o Cruzeiro adquiriu, 3 anos mais velho, mas eu imagino que o Cruzeiro esteja considerando até o que investiu no Fabrício Bruno, né? O Cruzeiro investiu 7 milhões de euros. O Cruzeiro, neste momento, não vejo o Cruzeiro disposto a pagar 10 milhões. Até chegou naquela época do Valentim Gomes, o Cruzeiro chegou nessa casa em termos de milhões de dólares, né? Acho que o Cruzeiro não estaria disposto a fazer esse movimento. Cara, com relação ao Gerson, eu devo ser um dos poucos não entusiastas com relação ao Gerson. Por que, Valu, você não está entusiasmado? Não, mas não é com relação ao campo, tá? Primeiro, 40 milhões de euros é impossível para o Cruzeiro fazer essa operação. É praticamente impossível, né? Vamos colocar assim, impossível não é bem o termo, mas praticamente impossível. Cara, no campo acho que ninguém aqui discute que o Gerson seria titular em qualquer time do Brasil, né? Há um consenso entre nós aqui. Ele sai do Brasil titular no Flamengo. Ninguém discute. O Coringa brilhou em 2019, joga pra cacete. Não satisfeito, brilhou de novo quando voltou. Mas tem uma questão no Gerson que, assim, eu acho que o clube que for contratar, que tiver a intenção de contratar, no caso a gente está tratando aqui do Cruzeiro, é importante. O clube vai lá, provavelmente quem faz o investimento no Gerson faz um investimento alto, a gente está vendo, foi para lá por 25 milhões de euros e o Zenit querendo 40, outro clube talvez queira além do Cruzeiro, enfim. Cara, e aí, esse jogador, ele tá no Brasil, ele quer ir para fora, ele tá fora, ele quer voltar pro Brasil, tá no Brasil de novo, quer ir para fora e agora quer voltar de novo. Então, assim, repito, dentro do campo, só um maluco não acharia interessante contar com o Gerson no seu time, ponto. Mas isso também é custo. Você trazer jogador com esse tipo de... cara, ele é instável, Thiago. Eu não acho que não tem problema querer... Mas eu tô falando, pensando na instituição. Mas eu acho que agora ele aprendeu, não? Thiago, sério? Você põe a sua mãozinha direita no fogo? Eu não ponho, não. Só tô perguntando. Mas já é a terceira ida dele pra Europa. Thiago, ele foi pra Fiorentina, pra Roma, aliás, né? Fiorentina ou Roma, não lembro. Eu acho que Roma. Depois o Olympique de Marselha. E agora ele foi pro Zenit. Sim, de verdade, pra mim, eu acho que ele aprendeu. Porque você está deitado na cadeira, Thiago? Eu não tô deitado, cara. É que parece que tô deitado. Por favor, não faça isso mais. Você tira o meu raciocínio, né, Gajô? Eu te amo tanto, irmão. Mas ele, pra mim, é um cara, de verdade, que ele aprendeu. Como é que você sabe que ele aprendeu? Cara, o que te faz ter certeza? Então, se ele tivesse aprendido, ele ficava lá. É a terceira ida dele. Cara, pois mas aí são contratos incompletos em todos os clubes. Todos os clubes. Em todos os sempre contratos incompletos, não vai até o final. Entende? A minha questão não é o campo. Faz sentido o que o Valu está dizendo. E aí o torcedor pode ficar pistola. Porra, o Valu não está querendo. Não, o Valu quer. Só que o Valu está chamando a atenção para um fato que é o cara não cumprir contrato até o final e não ganha nenhum. E é um baita investimento. Nós estamos falando aqui de 262 milhões de reais. 262 milhões. Não vai pagar 40 milhões. Nem os 25 milhões vale a pena. Isso é muita grana. Eu tô claro que a chegada do Gerson muda o patamar de qualquer time do Brasil. Mas a ideia do Cruzeiro, mais caro, é complicado. Inclui o Jonathan Jesus, paga ali algo próximo de 8, 9, 10. Mas aí vale. Os caras não querem. Vale pra cacete. Mas não, detalhe, eu não sei disso. Mas não, mas eu não sei aí se o Cruzeiro colocaria 10. A ideia do Porque quando o Cruzeiro foi contratar o Matheus Pereira, eles estavam pedindo 12,5%. Por 100%, chegou a pagar 5,5 por 50. 5,5 por 50, foi isso? Isso, foi isso. Não, mas 50 só? 50 só. É isso? Então, quer dizer, eu sinceramente, eu não sei se o Cruzeiro vai dispor de muita grana para um negócio desse tamanho. É um negócio de risco não pelo futebol, por essa questão. Se for para colocar o Jonathan Jesus no negócio, pode ser que vire. Mas o que é muita grana? Cara, 10 milhões de euros não é muito dinheiro? É o mínimo pelo Mas vale a pena? Pra cacete. Não, vale demais. Vale demais. Ainda mais pela troca que tá falando. O Gerson toda hora. E 10 milhões mais o Jonathan Jesus. Vale toda hora. Tipo isso. Eu acho que fica
Que ficaria ok. Mas pro Zenit isso aí... Mas eu duvido que o Zenit aceite. Ele é titular lá. Esse é o ponto. É saber se aceita. Não, peraí. Eu tô dizendo que o Cruzeiro gostaria de... Não, o que eles estão falando hoje é tipo, é o Jonathan mais 30. É isso. Isto posto, nós vamos falar daqui a pouco da situação do Gabigol. Na entrevista pro Podpah, gente, eu tava falando pros caras ali em cima hoje na rádio, esse negócio do Gabigol, a entrevista do Gabigol pro Podpah, vocês precisam enxergar além da entrevista e tal. Ali, o lançamento de um óculos, tudo de forma orgânica, sem o papo ter sido dado, sabe, na cara do telespectador. Não, ali você lança um óculos, você lança um brinco, você lança um colar, você lança uma jaqueta, e tudo organicamente, entendeu? Porra, porque hoje, por exemplo, você olha vamos pegar aqui, você olha pro pé de uma pessoa assim, você fala, porra, tem vontade de ter um tênis igual aquele ali. Você tira a foto, aí você vai lá e joga a foto no Google e pede pro IA te fala que marca que é, que tipo de modelo é, onde vende, qual o preço e tal. Então, assim, hoje um relógio, uma coisa que você vê num detalhe na televisão aí ou em qualquer outro lugar, você tem a informação do que é aquele produto, para que ele serve e tal. Então, ali, a entrevista, o Gabigol é parça dos caras. Ele é parça dos caras, é o maior podcast do Brasil. Aí você vai lá, você está entre os passas, pô, não tem uma pergunta ali para deixar o Gabigol incomodado, né? Pô, só levantar a bola e tal, até porque os caras são passas dele. Mas ali tem muito mais do que simplesmente o conteúdo da entrevista. Agora, o conteúdo da entrevista é disso que a gente vai falar daqui a pouco. É disso que a gente vai falar. Porque me pareceu um negócio bem blasé e assim, numa situação de um cara que se sente desconfortável com tudo que está acontecendo. Vamos falar disso daqui a pouco. Ô, Lucão, chega pra cá, Lucão. O dezembro chegou e é aquele... Tá falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!